Estamos de volta e, conforme prometido, vamos direto para a confusão, né, Ti? Vamos direto para a confusão, vamos falar sobre Marina Rui Barbosa, Débora Nascimento, por quê? Dias atrás, a gente mostrou uma entrevista que a atriz Débora Nascimento concedeu ao site UOL. Nessa entrevista, ela falava um pouco sobre o tal surubão de Noronha e falou também que uma cortina de fumaça veio e deixou o caso meio estranho. Ela não disse o nome de Marina Rui Barbosa, mas do outro lado teve o lance do Zé Loreto. E para a gente começar a contextualizar tudo isso, e se você não assistiu, agora você vai assistir, nós temos o vídeo e depois vem a outra parte, porque vem processo, vem justiça e advogado. Vamos ver? Vamos. E cabe processo, mesmo ela não citando o nome e nem a palavra traição. Então, ela vai... que eu ia perguntar, porque onde ela se apegou? Qual que é o trecho comprometedor ali? Ela vai pedir a Marina Rui Barbosa, segundo a Carla Bittencourt, um beijo para Carla Bittencourt lá do Notícias da TV, ela traz com exclusividade essa história, dizendo que a Marina tem um dossiê prontinho de prints de conversas com o Zé Loreto. Porque o que acontece? Segundo o Notícias da TV, o Zé Loreto insistia para que a Marina desse uma chance para ele, mesmo ela tendo um relacionamento com o Xande Negrão. E ele com a Débora. E ele com a Débora Nascimento. Então tem essa história. E aí você vai falar, mas por que a Marina Rui Barbosa, naquele momento, não se defendeu? Porque, segundo a própria Carla Bittencourt, existia um pedido formal da TV Globo para que não se manifestasse e deixasse a história ir acontecendo e eles contornariam e explicariam, mas que era para ela não dar nenhuma entrevista. A Marina, evidentemente, atendeu aos pedidos da TV Globo e naquele momento não se manifestou. Mas agora ela acha que foi, teoricamente, injustiçada. Que ela poderia ter falado, poderia ter livrado e que essas histórias e esse depoimento da Débora pode ter sobrado para ela. Porque quando se fala da cortina de fumaça e tudo o que aconteceu, não se fala o nome de Marina Rui Barbosa. Mas para quem acompanhou aquela época, sabe que era Marina Rui Barbosa, era Bruno Galhaço, era um monte de gente que foi colocado no meio dessa história. E aí vem também mais um outro pedaço. Porque a Anitta teria sido parte importante no meio dessa história. Porque a Anitta teria confidenciado ao Léo Dias que a Marina Rui Barbosa estivesse no meio desse bololô todo. E aí, tempos atrás, como teve o Senhor do Destino, né? A Anitta e a Marina Rui Barbosa participaram do programa de quem? Angélica. Então, é uma história que vai tomando traços que agora a gente vai percebendo. Você lembra que eu falei ainda aqui que o Zé Loreto tinha feito, a gente não poderia afirmar, mas que foi alguma coisa muito grave porque o relacionamento dele terminou. Então, o Zé Loreto, com esses prints, pedindo uma chance... Mas o da Marina não terminou nessa mesma época, ela continuou namorando. Continuou namorando, o Xandinho Negrão, mas pouco tempo depois... também o relacionamento não foi pra frente. A gente não sabe se isso poderia ter abalado o relacionamento, nunca ela veio a público para confirmar, não, meu relacionamento terminou por conta de toda essa história. Mas eu não consigo ver o link, não consigo né? ver ainda onde que ela vai, como ela vai incriminar a Débora Nascimento. Eu também não entendi. Explico para vocês, esse questionamento foi muito colocado nas redes sociais, porque como você vai na justiça colocar alguém, sendo que essa pessoa não citou o seu nome. Sim. É a mesma coisa que eu ser processado por alguma pessoa que eu nunca citei na vida o nome. E de fato a Débora nunca colocou o nome da Marina Rui Barbosa na roda de forma tão clara. Só que, como ela nunca desmentiu essa história, como ela acabou nesse vídeo reforçando a teoria, porque ela fala, gente, é óbvio o que aconteceu, todo mundo sabia o que aconteceu. E nessa, digamos, insinuação, pra Marina, enxergou-se ali uma forma de entrar na justiça, entendeu? Com essa indução do pensamento de que é a Marina Rui Barbosa a pessoa que ela está falando. Protagonista da novela. Exato. As cenas todas. Não tem como falar que a Débora botou o nome da Marina na boca. Parece um caso fraco, um caso judicial, né? Não uma situação não levada a sério, mas judicialmente parece fraco. Só que isso pode sim ser levado à justiça. É claro que a justiça
vai entender da forma, né, que analisar esses prints, essas conversas todas com o Zé Loreto, para saber como que vai ficar essa situação. Minha opinião, mexeu no vespeiro. Então mais coisa vai surgir no meio dessa história, porque se a Marina Rui Barbosa age dessa forma, isso dá liberdade para Débora falar o que ela quer agora. Nesse sentido, ela pode ou não citar o nome da Marina ou citar outros nomes. Mas é uma abertura de campo para que outras pessoas que até o momento estão quietas se pronunciem sobre outras histórias que aconteceram no período desse bastidor todo. Até porque um surubão subentende que tem bastante gente no meio. Opa, como te falou, até a Anitta tá no meio. Famosos. Mas quando você falou caso fraco, o que que acontece? Nós que estamos desse lado de cá, nós não temos o acesso a todos os prints, a toda a história, dossiê, né, as tio? pessoas envolvidas. Então, se a Marina Rui Barbosa vai procurar justiça, é porque ela tem algo muito mais denso que ainda não foi publicado. Provavelmente o advogado também enxergou que ali tem um caso. Com certeza ele Claro. encontrou um artigo na lei que justamente justifica Pormenores. entrar, porque você não, né, Não você não entra entra sem um à toa. caso. É que pra nós, né, leigos... Pra gente parece gente que parece não mesmo, faz sentido. Que é a não pergunta faz que a gente sentido, fez, mas aonde que ela né, vai alegar o quê, né? Se não falou o nome dela, Exato. por que caminho que ela vai? Existem sim caminhos nesse sentido, Ela ela tem uma pode... carta na manga, né? Eu acho que nesse sentido, o advogado com provas, argumentos, um dossiê, e até usando este vídeo, que não é desmentido nada com relação ao nome dela, porque a Débora também não fala, não foi a Marina. Então, nesse sentido, pode ser um ataque. Né? Um bom advogado pode atacar dessa forma. Então, isso é muito provável de acontecer. E vale também a pena reforçar, gente, que, olha que coisa, né? O menos prejudicado nessa história toda é o Zé Loreto, gente. Então, mas eu ia falar justamente isso. Eu acho que no final das contas, ele que vai ser o mais prejudicado. Porque se esses prints vazarem, se a gente ficar sabendo disso tudo, só vai respingar nele. Não tem ninguém vilão nessa história, a não ser ele, na verdade. Pelo menos é assim que eu enxergo. Porque se ele deu em cima dela e ela não Aparentemente, sim. correspondeu... Mas se você pensar que depois de tudo que aconteceu, o Zé Loreto conseguiu refazer a carreira dele de uma forma muito boa, e não tô falando que é certo ou errado, tô aqui falando que ele refez a carreira dele. E continua mandando continua- mensagem para pessoas comprometidas. Exato. Como a Pra gente tudo viu certo. da Eslovênia lá. Eslováquia. Eslováquia, lá, Eslovênia. Sibéria, não sei o nome da moça. Então, nesse sentido, para ele a imagem tá mais intacta. A Débora, por exemplo, teve uma imagem que ficou mais enfraquecida com a Globo. A gente não teve grandes trabalhos da Débora na Globo novamente, depois que teve todo esse enrosco envolvendo ela, o Zé Loreto, Marina Rui Barbosa, entre outros. A Marina tá retomando agora numa novela, e enfim, a Débora foi fazer outro tipo de trabalho. Nesse sentido, eu acho que quem ficou mais prejudicada foi a própria Débora, Sim, né? eu acho, sim. E ela não citou o nome da Marina. Existe uma divisão, só pra gente encerrar o balaio todo, existe uma grande divisão nas redes sociais de muita gente apoiando a Marina Rui Barbosa, falando que sim, acho importante a gente dar essas versões todas, né? Que a Marina sim tem um direito, porque passou do limite e do respeito, e que ela tem que impor essa situação. E como tem gente também falando que não vê sentido da Marina atacar a Débora nessa altura do campeonato, sendo que quem causou todo o alvoroço de verdade foi o Zé Loreto. Vamos Continuaremos aguardar, acompanhando, né? Os desdobramentos. Vamos aguardar os desdobramentos. Tá bom. E temos mais casos E no Mulheres! nosso plantão. Mulheres urgentes. Mulheres Ai, ai, ai. Mulheres Vamos pro DP. urgentes. Vamos pro bloco alemão, né, gente? Alemão. O alemão do BBB, porque ontem a gente chegou a comentar na segunda entrada que ele foi internado numa clínica, né? Porque ele vai pra recuperação, tentar se recuperar, porque ele está envolvido com drogas e etc. O advogado dele foi quem confirmou a internação e que foi o próprio alemão que decidiu tomar essa iniciativa de ir para uma clínica de reabilitação. Ah, que bom, né? Nesse sentido, claro, Lógico, concordo. né, pra ele Nesse poder sentido, o cuidar. advogado também tirou uma dúvida que todo mundo já tinha uma ideia, mas ele confirmou algo que até então não havia sido confirmado, gente. Ele revelou que, para Fábio Oliveira, que o alemão estava sob efeitos de entorpecentes quando saiu armado ali na zona sul do Rio de Janeiro, na região do Leblon, gritando que iria fazer disparos. Algo que todo mundo já suspeitava, mas que faltava de fato uma confirmação para a gente saber e falar com consciência algo que aconteceu. Ou é que ele tenha dito, né? O advogado, né? E não a gente, Isso. assim a gente não é processado. Exato, É, foi o agora foi advogado. confirmado. Exato, porque o a gente advogado já- confirmou Já imaginava, que ele né? estava sob efeito de entorpecentes, então, quando aconteceu toda essa situação. E aí, que ele falou, o advogado
explicado ainda que o alemão, ele estava tendo delírios de que estava sendo ameaçado e perseguido. Perigo, né? Então, por isso que aconteceu toda essa situação também. Mesmo no carro, né, Heitor, quando ele fala assim, eu sou extorquido o tempo inteiro, eu sou ameaçado o tempo O Tite inteiro, tinha comentado né? isso Lembra? ontem, Esquisito, até, né, Titi? né? E até tem o Rafael Ilha no meio da história também, não é, Tem Tia, o Rafael agora? William no meio da história, porque tem um influenciador que tem um programa na internet que se chama Bruno de Simone. Aliás, é meu amigo também, um beijo pra você. E o Bruno entrevistou, tô beijoqueiro hoje, né? Beijo pra todo mundo, beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Aí, o que acontece? O Bruno de Simone tem um programa na internet e entrevistou o Rafael Ilha. E aí, sempre que você entrevista alguém, você divulga na sua, olha, entrevistei. E o Diego Alemão segue o Bruno de Simone. Aí ele falou, você conhece o Rafael Ilha? Eu queria bater um papo com ele, tentando fazer a ponte. Ele falou, não, eu vou atrás. Aí ele foi fazer essa ponte, ele falou, não quero mais que faça. A Fábio Oliveira deu essa história na coluna dela. Não quero mais que faça essa ponte. E tava arredio, e tava, né, esquece isso, daqui meu celular. E ficou no meio da história. Porque, para quem não lembra, o Rafael Ilha também teve problemas com drogas, também teve problemas na justiça, passou um dobrado, inclusive o Faustão foi uma das pessoas que tentou tirar o Rafael Ilha, o Faustão de forma anônima, tentou olha, você precisa de uma clínica, escolha a melhor clínica que eu vou atrás para também te ajudar. Não sabia. Assim como o Gugu ajudou, assim como a Sônia Abrão ajudou e um monte de gente. Então, a gente vai esperar aí que o Diego Alemão tenha o mesmo êxito que o Rafael Ilha teve com as clínicas de dependência químicas. Na Torcida, e qualquer atualização, contem pra gente. Vamos continuar acompanhando também. Vamos continuar acompanhando, mas agora a diretora mandou, a gente obedece. Isso. Bora pra fazenda? Então, Tem gente perguntando peraí, vem cá, cavalinha. Tava escondida ali, tia. Tem gente perguntando aqui, cadê ela? Estavam perguntando a cavalinha? Não, o pessoal Não, então- tá... Põe a música da Fazenda que eu vou galopar. Ô, mulher! Tem roça formada. Tem roça formada. Primeira, né, Tutu? Primeira roça da edição formada. E ontem, 2 palpites que nós comentamos, de fato, sentaram ali no banquinho da roça, gente. Raquel Sherazade foi a primeira a sentar, ela foi a indicação do fazendeiro Yuri, que é o marmito, né, gente? Que afinal ele tem relação com a Anitta. É mais um da cá que a Anitta deu carreira. É marmito. Marmito. Não tinha ouvido esse termo Também não, ainda. São os apelidos dos surgem. romances de Anitta. É marido com Anitta aí, É marmita? marmito de marmita mesmo. De lanchinho. Bateu uma Lanchinho xepa. da tarde, entendeu? Um lanchinho. De marmito. Porque com marmita a gente come bem, que é bastante a coisa. fartura, né? Uma fartura boa. Mas o rapaz, gente, não juntou Lé com Cré nas ideias pra colocar a Raquel Sherazade. E aí fica complicado. Por quê? Você quer botar uma pessoa que sabe se comunicar bem, a pessoa vai se defender. Sim. Verdade. A pessoa vai ter argumento. Então você fica ali meio... eu vou colocar... Meio que isso, meio que aquilo, mas não fala muito bem Lé com Cré, não junta as ideias, ficou... Foi uma indicação feia, não foi uma indicação legal. Você lembra da Thaís do BBB? A planta. Que falava tipo assim? Sei, Que sei. Tipo assim. Sei, é. Foi muito tipo assim, sabe? Sei, Foi sei. bem tipo assim. As ideias não estavam meio juntando ali, mas era do time dele, né? O time dos crias, que querem colocar a Raquel, então ele botou a Raquel Ele no banquinho. obedeceu. Obedeceu. E aí ele tomou uma, né? Porque o argumento dela... Menino, levou uma, a gente tem até o vídeo da Raquel, porque, olha, ela foi ovacionada nas redes sociais, a Raquel tá conseguindo se garantir muito com o público, mas também existe uma crítica que foi feita a ela ali. Vamos dar os dois lados dessa história. Roda aí pra gente ver a resposta de Raquel Sherazade. Esse discurso dela, que é um discurso bem social que ela Bem, colocou. e tem né? realmente 2 pontos de vista, então por isso que eu imagino, né? Que as redes sociais se Exato. dividiram. Existe uma divisão, né? Muita gente está de fato ovacionando o discurso dela, falando que ela teve uma visão muito boa no sentido de pessoas que pertencem a um grupo da minoria da sociedade, quando se unem, tentam oprimir um grupo que está menor. É. Mas nesse O sentido... oprimido vira opressor, né? Exato, é a regra que ela bem quis colocar essa, Rê, do oprimido virar o opressor no meio dessa história. Só que a leitura dela foi muito elogiada por muitas pessoas, que falaram, nossa, ela fez uma leitura muito boa do jogo, nesse sentido. Porém, existe uma crítica também
até por ela ser uma mulher branca, então nesse sentido, como ela estava falando muito ligada ao Laranjinha, que é um homem preto, essa crítica também foi muito colocada ali no sentido de, olha, você não tem exatamente o lugar de fala para falar sobre essas questões, até porque a gente está falando de um jogo e não da sociedade aqui fora. Então existiu esse contraponto também social que foi feito. Então, aquela coisa, né, gente? Um discurso sempre acaba reverberando de uma forma positiva e negativa. E o reality show é feito para isso mesmo. Para ter gente que apoia e ter gente que fala que não gostou. E levantar discussões assim também, né? Exato, exato. Seguindo em frente, nós temos o Lucas, gente. O Lucas que recebeu uma quantidade altíssima de votos, 16 né? votos, é isso? 16? Uma quantidade altíssima de votos. E vou te falar, ele aprendeu direitinho, e não vou falar que isso é errado, não. Mas ele entrou lá na Fazenda sabendo como falar e argumentar, o que eu acho incrível. Porque se ele entrasse com a cabeça, né, de como ele agia anteriormente, ele não ia conseguir juntar a ideia pra se defender, não. Só mas ele se defendeu muito bem. né? Aquelas dancinhas tortas dele, lembra? As dancinhas, Mas ele não é, o Lucas não é mureta? Eu acho o Lucas muito mureta. Muretinha? É, porque quando a pessoa não se posiciona, que eu vejo que às vezes a linha de raciocínio dele, ele quer ir para a esquerda e vai para a direita. Então é difícil dele se expressar. Porque ele fez um coach aí, ele fez um coach, mas ainda está difícil de você entender. Por isso que a casa inteira colocou o Lucas no meio da história. Mureta é quem fica em cima do muro? Bem no meio do caminho. Eu adoro essas expressões. São ótimas. Xuxo, mureta. Maravilhoso. Entendeu? Ó, Mureta. tem várias. Na ZL a gente tem muitas. Eu vou trazendo aos poucos. Tá na mureta, viu? Tá na mureta. E aí teve um momento também de uma leitura muito coerente, porque a Raquel tá conseguindo fazer uma leitura interessante do jogo. E a forma dela não é de atacar com gritos e berros, né? Ela vai nas palavras e argumenta. Não, e calma, né? Ela não se fina. exalta, né? Não, ela se exalta. coloca. Ela não se exalta. Quem se exaltou foi a Cariúcha, e num momento muito feliz, que a galera caiu em cima dela. Mas a Por Cariúcha quê? entrou exaltada já, né? Ela nasceu Ela exaltada. entrou, inclusive, né? pra isso, pra se exaltar. Eu constantemente. gosto da Cariúcha, mas não dá pra defender, porque tá difícil. Tá difícil. O Lucas tá saindo melhor que ela. Na categoria rivais Jojo Todinho, o Lucas tá saindo melhor do que a Cariúcha nessa situação. Até porque ele tá conseguindo refazer um pouco a imagem dele. Mas a Cariúcha, em devido momento, ela atrapalhou a fala do Lucas e quis dar uma de apresentadora do programa, gente. Aí ficou feio pra ela, né? Galisteu, como sempre, quando a pessoa recebe muitos votos, ela dá o direito da pessoa a se defender e argumentar. Ah, você concorda com a pessoa? Você entende esse voto ou não? Cariúcha, enquanto o Lucas estava falando, porque a Galisteu deu o direito dele falar, decidiu interromper no meio e a galera não gostou, não. Não pode, né? Então, não pode. Não pode, vamos ver como foi. Vamos. Mas, gente... Você viu que Nossa, coisa? para, continua. Meu, ela quer Pois realmente comandar o então, e negócio aí ela ficou um pouquinho sem graça, porque a galera começou, não, mas a Galisteu falou pra ele falar. Sim. Ele não começou a falar à Nada, toa. E o Lucas foi inteligente nessa hora, pelo menos na minha visão, porque o que ele fez? Ficou quieto. Já concluí. Exato. E ele não entrou no embate com ela ali, porque ele Exatamente. poderia ter começado, não tem nada a ver com você, enfim, poderia ter respondido. Não complementou, né? A Mas é o que a briga, né? Cariúcha Não, quer. complementou. Eu gosto da Cariúcha também, mas ela tá muito isqueirinho. Sim. Mais uma. Isqueirinho. Muito isqueirinho. Entendeu? Que ela quer colocar fogo na história. Ela fica levantando a bola, esperando que o outro entre. E as pessoas, eu acho que se forem um pouco mais inteligentes, já vão conseguir deixá-la quietinha. Porque quando tiver, deixa ela falando sozinha. Exato. Deixa falando sozinha, porque aí não vai ter discussão. Porque quando Verdade. tem o embate, aí não tem jeito. E ela vai que vai pra cima. Ela né? vai. Ela vai. Até Ela com um vai. comportamento até estranho para Cariúcha. Toda hora fica falando, eu tenho muita coisa para falar, fica quieto, tal, não sei o ameaçando. quê. É, todos só na base da ameaça, ameaça, né? Não gosto Até disso. a Kali chegou pro Lucas, né, dando um conselho. E ele falando- chorou muito. É. Foi legal essa conversa da Kali com ele, né? Sim, Achei sim, bacana. sim. Foi muito legal. É. Os 4 Cara, participantes que ele que não sabe estão na o que tá falando. roça... Ai, desculpa. Imagina. Não, Os 4 participantes da roça são do mesmo grupo, não são? Menos Ou a Natália. ela? A do Natália, meio. a Natália Valente, que é Ela essa é do meio. influenciadora, né? Eu Isso. sempre me esqueço quem ela Mas é. todo mundo concorda que é a Natália que vai sair, né? Claro, com certeza. Mas Até não porque tem ela ainda foi uma vetada. prova? Isso, eu ia perguntar isso. Ela pode se salvar. Não, Tiraram porque ela ela, foi vetada. ela não vai participar. O que aconteceu? O Lucas foi o mais votado, ele puxou alguém da Baia. Ele puxou a Natália da Baia. Tá. Depois teve a dinâmica do Resta 1, quem sobrou foi o André.
e ele acabou, então, sentando no quarto banquinho. O André tinha a decisão ali de vetar alguém Da prova do fazendeiro, e aí ele vetou a Natália, ou seja, ela já está direto Já tá na na roça. roça. Ah, então ela já saiu, pronto, acabou a Com conversa. certeza. Eu também A acho. turma já certeza. fala, né? Do nome dela. A primeira eliminada era a Natália. Então um dos três desse mesmo grupo serão fazendeiros. Sim, o André, a Raquel ou o Lucas, um deles voltará com um chapéu na Quem cabeça vocês na noite acham, hein? de Não dá pra saber hoje. porque não dá pra saber que gente não prova sabe é, né? a Não sabe É, a se prova. é habilidade, se é... Mas vai ser muito chato se sobrar a Cheira e o André, né? Como assim? Não é no paredão, os dois ficam? Na roça? Ah, mas é a Natália que vai A sair. Natália sai. Mas a Natália A sai. gente já decidiu, Ah, é tia. a Natália sai, É, a Natália que vai verdade. sair, com verdade. certeza. Não tem A como. gente já decidiu, Agora eu tô bom de verdade. palpite, né? Porque pensa num cara que tá... Ele falou que na final, olha como eu tô bom de palpite, na final é Sherazade, André Gonçalves e Cariúcha. Só faltou a Cariúcha sentada ali pra falar assim, pô, tá? Mas ela só não foi votada, tipo, porque ela tinha ali a imunidade, né? Ela ganhou uma imunidade numa atividade que rolou na semana, por isso que ela não foi podia ser votada. votada. Ela não, Você ela sabe que conseguiu essa salvar por isso. dinâmica de colocar um deles como fazendeiro é muito legal. Legal, né? É Sim, muito sim, fogo no sim, parquinho, sim. né? Muito. Porque é uma pessoa que volta com poder, sendo que ela tem grande inimizade com a casa. É verdade. É fantástico. Pode Vamos ser ver. o Lucas, por exemplo, que foi Pode, votado 16 imagina. vezes. Opa, Imagina só a volta com situação. sangue no olho. Pode se vingar 16 vezes. Eu acho que eu vou torcer pra ele. Eu acho que eu vou torcer pro Lucas voltar nessa uma prova do boa. fazendeiro. É uma boa mesmo. Porque aí ele vai ter um embate maravilhoso, porque a maioria da casa não quer ele ali. Aí eu quero maioria- ver a Cariúcha ameaçar ele. Entendeu? É, e ela falou, se ele voltar fazendeiro, o negócio pode ferver pra ele. Botou meio assim, né? Ah, é hoje a decisão? É, a prova é hoje. Agora, se ele voltar fazendeiro, ele coloca ela lá. Vamos ver uma parcial? Nós temos pra ai, que colocar? legal, vamos ver. Vamos ver uma parcial, ó. Lembrando que a votação É pra ficar. da Fazenda é uma votação que fala... que tá sendo agora, calma aí, gente. É pra quem você quer fazendeiro. De quem o pessoal acha que vai ser o fazendeiro. Isso, o pessoal tá torcendo então pra Raquel Sherazade Ser a ser fazendeira. a fazendeira, depois o André e depois o Lucas Souza. Aliás, o pessoal tá torcendo pra Sherazade ser tudo, né? Ser a fazendeira, Apresentar o maior dela. programa. apresentar o programa, ser a campeã. Não vamos nem mais assistir, tia. É. Já tá resolvido. Eles já resolveram, Já. né? Mas vocês querem saber porque estão gostando? Por quê? Vamos ver mais um trecho da Sherazade, do que ela disse enquanto tava rolando o intervalo. Ah, Roda tá. aí pra gente Fala, ver. cheira. Gente, eu ri alto da cara da Natália ouvindo o discurso da E Sherazade. o André lambeu o dedo e levantou a mão, eu fiquei muito confusa. Ele se lambeu o tempo todo. Na hora que ele falou que tava lambendo a mão também. Ele lambeu o dedo e levantou a mão. Eu perdi todo o resto depois disso. Eu parei de ouvir, tia. Ele tava brincando de gatinho, será? Ontem teve um outro Quer ver pra onde momento. tava ventando, assim? Teve um outro Ele brincou de momento biruta. que Vendo a foi do posição do André, vento. que chamou atenção nas redes sociais, porque ele deu também uma cortada boa na Natália, porque ele vetou a Natália de participar da prova do fazendeiro hoje. Ou seja, ela já está na roça. Nesse sentido, ela tentou falar, tá falando de grupinho? Fica falando de grupinho, mas me vetou. Não sei o quê. Como se não faria sentido o que aconteceu, né? Vetar Não faz alguma sentido o que outra ela falou, pessoa, né? Exato, não faz sentido nenhum o que ela disse. Aí o que aconteceu foi que o André deu ali também uma esculhambada nela, uma bela de uma resposta pra ela, e depois ele deu Ele uma lambeu as lambida duas no mãos. dedo, de novo. Será que é tique nervoso? Novo. Eu não sei se ele tá tentando criar um... Ih, ó, antes ele coçou... Ai, não. Mas foi o dedão, eu Mas acho. ele lambeu o dedão. Aquele Aquele lambeu o dedão. Foi o dedão. Eu vou tentar achar o trecho aqui. E eu adorei ele, que ele falou que gosta de fofoca. Ah, é Ele verdade. falou que gosta de Ô, fofoca. Titi, você que sabe dos termos, o que a Cheira falou lá de dar uma... Rabiaça? Eu acho que deve ser assim, né? Olhar de cima pra baixo, né? É, se sentir superior, né, Tio? Porque assim, eu falei, a Sherazade, ela tem um bom olhar e ela tem uma oratória maravilhosa. tem mesmo. A pressão é do lance da saudade dos filhos. Ela já falou isso e já falou também que ela está muito controlada para segurar essa saudade, porque ela quer sair do programa em dezembro. Ela falou, né? Só sai daqui em dezembro, Mas tem algumas coisas psicológicas que a gente não domina. É. A gente acha que domina. Nós temos os nossos fantasmas, nós temos os nossos medos, e ela está vivendo uma experiência que só quem participou de reality show viveu. Verdade. Se ela mantiver
O Tico e o Teco, perfeito, Verdade. ela vai continuar. Se em algum momento o coração falar mais alto, estou com saudade, eu preciso sentir esse afago da família, infelizmente ela não chega até a final do programa. Eu vou torcer pro Tico e o Teco dela estarem em ordem, alinhadíssimos, As falas estão, meditando né? todos os dias. E eu por uma As questão... falas estão, né, tia? É Ela verdade. tem falado palavras com muita coerência. Muito. E eu por uma Discursos questão legais. pessoal vou torcer mais pelo Tico. Quem? Mas é uma puxa-saco O de Tico, ele primeira, é viu? o idealizador do programa Mulher, gente. Porque entre os dois, entre o Tico e o Teco, ele é sensacional. Ele é verdade, sensacional. Sensacional. Ô, Dudu, a gente Olha tem ele um aí, ó. vídeo. A gente tem ele. Sensacional. A gente tem o vídeo do André esculachando a Natália? Tem um trechinho final que mostra ele lambidinha no dedo. Roda aí pra gente ver. Olha lá. Não, Olá. ele lambeu um e passou a mão no outro. Eu Não, acho que é gente, toque. Mas Ai. isso não faz o menor sentido. Mas ele tá fazendo isso constantemente Então, lá vou atrás? reparar nisso agora. Ai, tem que Ou você reparar. que também gosta da Fazenda e tá acompanhando, fala pra gente se ele Eu já já fez vou isso começar, outras vamos ver. vezes. Fala o que Ô, você tá Heitor, falando. do Vocês viram Arroba- eles é, ele arroba lambendo? Gazeta Mulheres. Olha lá. Eu vou ser sincero, como eu tô vendo mais só o programa à noite, não tô acompanhando o Play Plus nem nada tão assim profundamente, não reparei se ele repete isso numa constância. Ó, a gente pode ligar pra Tereza Seiblitz, pra Miriam Dani. Rios, Não. pra Natália Dani Lares, Vinitz. pra Pra Dani Dani Vinitz, pra quem mais? Pra Carol Machado, pra perguntar se ele tinha esse toque. São todas as ex dele. Vamos ligar, tia, Lista vamos grande. ligar. Gente, a Instagram. Natália é aquela que lançou um vídeo Do cinema. não posso falar o nome da cafeteria chique que faz café gelado. É. Que ela vai com um notebook lá, que o sonho dela era Isso. tentar fingir que estava trabalhando. Vocês viram esse vídeo? É o que atrapalhou uma sessão de cinema também. ela atrapalhou? Fez barulho, chegou atrasado e ainda Isso eu achou que não tava vi. certa. Não, esse vídeo dela é sensacional. O sonho, ela tava com uma sainha assim, bem curtinha e tal, uma roupinha e tal. O meu sonho é comprar um computador e ir numa cafeteria dessas que tem, sabe, a Estátua da Liberdade Wi-Fi. ali? Isso. Pra fingir que eu tô trabalhando. Então ela comprou um computador pra isso. Aí ela sentou na cafeteria, pediu um café gelado que ela nem gostou, que ela estava ruim, abriu o computador e ficou fingiu. lá e realizou o sonho dela. Que sonho fácil. Ai, Deus. Eu vou dar um recado e na volta tem Sandy? O meu sonho é que você volte. Eu volto. tá A bom. senhora conta também, além disso, sobre Sandy, sobre o Altas Horas? Você viu, menina? Eu tô tão ansiosa. Nossa, eu tô mais ansiosa que a história do Altas Horas, Não, eu acho. porque eles participaram do mesmo programa um dia depois do término, né? Quero Olha que muito coisa. saber como vai ser esse programa. Vamos. Gente, vocês repararam que enquanto a Camila falava, tinha um barulhão em volta, assim, parecia um chiado muito forte? É justamente essa chuva que cai nesse momento em São Paulo, castigando a cidade, provavelmente complicando bastante o câmera tá trânsito. tremendo. Percebe? Parece, segundo o que o Zé falou, tá caindo granizo, inclusive, viu, Eita! gente? Olha a chuva chegando. Tá vendo que antes dava pra ver bem a Paulista? Verdade. Olha a chuva chegando. Provavelmente as pedras A estão, ventania, né? O gelo tá caindo na câmera, por isso que ela tá chacoalhando. E olha como a gente vai percebendo a imagem desaparecendo. Olha. Ai, chuva de Nossa. granito. E por que segue calor aqui? Né, E aqui tia? continua É quente. pedra, né, tia? Não, Granito. esse estúdio hoje tá no dia mais quente da semana, vocês Hoje não tá acham? quente. Provavelmente. Hoje tá muito Aqui quente dentro tá 27 aqui. graus, segundo o Zé. O Zé é meu ajuda, ele me 27 ajuda na graus, Zé? previsão do 27? tempo externo e interno. Ô, gente, antes, posso dar só uma Olha, informação sumiu, rápida, gente, os diretor? prédios, que loucura. Uma Pode. informação rápida, porque nossos telespectadores são maravilhosos. Ai, eu vi, eles são muito rápidos. E aí eu preciso agradecer a Gláucia do Twitter, o Eduardo Gomes, a Vilma Azevedo, a Maria Cristina, a Juliana Panizzi, que toda essa turma me avisou o porquê da lambida do André. Ele tomou sorvete. Não, ele tá com o dedo polegar machucado, e aí ele tirou um curativo e ficou dando a lambida. Onde segue estava estranho, machuca- né? Segue estranho. Segue uma atividade. Estranho. Tava sangrando, será? Mais ou menos temos um porquê, né? Já sabemos o que aconteceu. Ele estava Nossa. machucado, aí ele tirou o curativo. Gente. E aí ficou nessa lambição. Vocês ficam lambendo ferida também? Não. Não. Cachorro faz Charlotte isso, né? faz. Cachorro faz gato, isso, né? eles fazem. Eles fazem A Charlotte isso. faz. André é um Bastante. cachorrão. Ele é o cachorrão. Cachorrão É da por isso. fazenda. Tia, Obrigado, faz viu, assim que eu gente? apaixono mais. Faz assim. Agradecemos, agradecemos. Apaixono mais, meu cachorrão. Eu volto já pra esse TRTT. Tá bom, Combinado, gente? tá bom.